dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Iris. Eu sou o Galvão. E eu sou o Pedro. E nós somos a nova equipe, do podcast Se Liga no Einstein. Para vocês ficarem por dentro, siga nossas redes sociais, @Se Liga no Einstein. E também no YouTube a gente tem o nosso canal Se Liga no Einstein. Hoje a gente tem aqui, a presença do professor Sensei, certo? Certo. Diller. Falei errado. Diller. Eu sabia que eu ia errar, mas enfim. É difícil. Professor Diller, fala um pouquinho sobre você, o que você veio conversar com a gente aqui hoje. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença aqui, ter o convite de estar falando com vocês. É uma honra para mim estar orientando, falando um pouco da minha vida pessoal para os jovens de hoje, Eu sou médico anestesista, sou formado há 20 anos, já tenho 20 anos de profissão. E dentro desses 20 anos aí eu tenho alguns hobbies. E um dos hobbies, sou professor de jiu-jitsu, faixa preta, treino jiu-jitsu há mais de 10 anos, mais de 12 anos. E tento passar um pouquinho dessa arte maravilhosa que é o jiu-jitsu, preparação para os meninos enfrentarem a vida de uma forma mais aguerrida, que o jiu-jitsu proporciona. Então era um hobby que virou também agora uma profissão, é isso? Na verdade, assim, é uma profissão que eu não viso fins lucrativos, Eu faço porque eu gosto. Eu montei uma academia junto com o meu professor que me deu a minha faixa preta, que é o Sensei Frota, e nós dois montamos a academia, mas para a gente treinar. E aí a gente abriu para os alunos, mas a gente, assim, a gente não vive do jiu-jitsu, Eu tenho a minha profissão, ele tem a profissão dele. E como a gente ama o jiu-jitsu, a gente resolveu fundir e montar nossa academia. E a gente descobriu que a gente tem alunos do professor aqui na mesa, Fala aí um pouquinho, Casale. Eu comecei já fazer quase um ano já, Sensei? Quase um ano já. E desde lá eu tô apaixonado no jiu-jitsu e a forma que o senhor ensina é muito boa. Eu gosto demais. O Casale, quando ele chegou lá... Ai, adoro essa fofoca. Começamos com a fofoca. O Casale, quando ele chegou lá, ele era muito retraído, ele era um menino muito introspectivo. Eu até falo assim, gente, eu não sei se o Casale vai pra frente, porque ele era muito mole, era muito... Eu falei, gente, minha missão aqui vai ser difícil. Vai ser quase difícil. Desistiu. Mas como todo professor, a gente tem que insistir, Uhum. E a gente sempre vê uma luz no final do túnel, E o Casale não foi diferente. Ele me surpreendeu muito, assim. Ele é um aluno extremamente dedicado, ele mudou da água pro vinho o jeito dele de ser. Disciplina, que é o que a gente mais prega na nossa academia. Disciplina, respeito, admiração, família, é tudo que a gente prega dentro da nossa academia. E fora isso, a força de vontade, Aquela garra, aquela coisa de vencer, superar limite. Então a gente busca muito isso nos alunos. E o Casale, sim, ele surpreendeu muito a gente, E eu posso falar como professora também. A gente não vai ficar falando muito de você não, Você vai começar uma rasgação de cena. Mas o Casale, ele melhorou muito mesmo, Principalmente em relação à disciplina, a comprometimento, Então, posso falar que o esporte também, ele vai além de só fazer o esporte, Vai para as outras áreas. E o jiu-jitsu, ele proporciona muito isso, porque o jiu-jitsu, ele é o mais fraco ganha do mais forte, Então a gente não trabalha com força, a gente trabalha com técnica. Então quando você alia a técnica com a força, você tem um cara que é praticamente imbatível, Então você cria uma autoestima, você cria uma garra interna muito grande. E muitas vezes a gente tem que contrabalancear isso aí, porque como você consegue se destacar em qualquer meio, assim, você fica praticamente um super-homem, assim, um lutador de jiu-jitsu. Então, a humildade sua começa, Tem que ter e aí a gente vem e traz para a realidade, Isso aconteceu com o Casale, Aconteceu bem isso com ele começou a se despontar, ele começou a dar eu fui e trouxe ele de volta para a realidade dele, que a gente não é mais do que ninguém. Então, isso é muito legal, E tanto para homem quanto para mulher, entendeu? Eu tenho tanto alunos homens quanto alunos mulheres. Então, verdade. E a gente enfatiza muito a defesa pessoal lá no jiu-jitsu, Então, a gente vai falar disso. Então é uma coisa muito importante, tanto para as mulheres quanto para os meninos. Então, isso te cria uma garra interna, uma força de vontade,
uma autoestima muito grande, quando você sabe se defender. Os meninos, eles separaram algumas perguntas aí pra você. Vai lá, Casale, Então, começa Sensei, aí. primeira pergunta que eu queria perguntar para o senhor é o que motivou o senhor a começar a treinar jiu-jitsu? Quando o senhor começou? E, na verdade, eu comecei no judô com 4 anos de idade. Eu comecei a treinar judô na minha cidade com 4 anos. Eu com 14 anos já era faixa marrom de judô. E depois eu fui estudar, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos. E nessa época eu não conhecia o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu ele era muito focado no Rio de Janeiro, quase não vinha para São Paulo. Então o judô era muito mais ativo nessa época, né? Então, é muito difícil a diferença de judô para jiu-jitsu? Tô perguntando porque eu sou uma assim, pessoa que o não jiu-jitsu, conhece. ele é assim, o judô ele é uma arte marcial que você luta mais em pé, né, com ok. quedas e tal. O jiu-jitsu ele já envolve tanto em pé como no chão. Ah, tá. Então eu sempre brinco, eu falo aonde as pessoas, o chão para muitos é o fim, para nós é o começo. Então a gente começa a nossa técnica no chão, Certo, né? entendi. E o jiu-jitsu, o Brazilian Jiu-Jitsu, que foi, porque na verdade assim, o jiu-jitsu ele foi criado pelos japoneses, na verdade nem foi pelos japoneses, foi pelos indianos há 4.000 anos atrás. Indiano? Essa eu não E, esperava. então, e depois foi passando por uma fase, quando o Conde Koma veio para o Brasil, que é um japonês, em meados de 1900, ele ficou na família Gracie, né? Ele ficou hospedado na família Gracie. E ele ensinou o jiu-jitsu japonês para os Gracie. E só uma breve, só para vocês poderem entender. O jiu-jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, que é o nosso jiu-jitsu, Vocês lutam. foi desenvolvido pelo Hélio Gracie, que era um cara pequeno, franzino, que ele não tinha força, e ele viu o irmão dele, que era o Carson Gracie, lutando, e ele desenvolveu o jiu-jitsu usando alavancas, técnicas de alavanca. Então um cara de 60 quilos luta com um cara de 150 quilos e vence esse cara por técnica de alavanca. Ai, você não que faz peso. interessante. Então, veio disso aí. E voltando à pergunta, só para... eu entrei na faculdade em 97, eu estava com 17 anos. Em 99 eu fiquei 1 ano treinando jiu-jitsu com faixa marrom carioca lá na minha cidade, lá na cidade onde eu fiz. Eu estava no 3º ano de faculdade mais ou menos, e depois aí entrei no internato, no 4º ano, acabei parando. Fui fazer residência, não tinha tempo para nada, não sou de Avaré, casei com uma avarense, vim para cá. Voltei, depois de 10 anos comecei a treinar judô de novo e encontrei o jiu-jitsu. Aí larguei o judô e fiquei no jiu-jitsu até hoje, tem mais de 12 anos isso aí. Até chegar no faixa preta. Até ser faixa preta. Vai lá, querido. É um Eu, esforço. tipo assim, eu sou meio leigo nessa parte. Eu nunca pratiquei nenhuma arte marcial. Só que eu queria saber se o jiu-jitsu ele ajuda as pessoas a ter menos estresse, ansiedade. O jiu-jitsu, eu sempre falo, e o Casale está aqui para confirmar, o jiu-jitsu é uma arte marcial onde leva o teu corpo ao limite. É a arte marcial onde você debilita mais em termos de cansaço. Porque a gente usa muito isometria do corpo, né? Isometria, aquelas puxadas, travada. Então isso debilita muito do corpo. Né? Então a gente chama de rola, né? A gente faz os rolas nossos. A gente faz 3, 4, 5 rolas de 5 minutos aí, a gente chega no final do treino, a gente tá assim, esvaído, né? Tá só o pó. Mas é como se fosse assim, eu cumpri minha missão. E chega no outro dia, eu quero de novo. Então Virou um vício. o jiu-jitsu é muito viciante. Ele é muito viciante. Por causa disso. Você começa não sabendo nada, a hora que você começa a desenvolver, você fala, isso aqui é demais. E é aplicado para qualquer idade? Qualquer idade. Pequenininho já pode A fazer gente, jiu-jitsu? a gente costuma, as academias em geral, costuma colocar em torno de 3 a 4 anos de idade já para... Ah, que legal. Porque tem muito a parte lúdica também do jiu-jitsu infantil, né? Uhum. Então você já vai acostumando ele com aquelas situações. Porque o jiu-jitsu é assim, ó. A gente fala que a gente respira pelo canudinho, né? Porque a pressão é tão grande que você tá lá, o cara tá te amassando, tá te apertando e tal, você não tem um lugar para respirar, mas você tá mantendo aquela... Você consegue ter uma autoconfiança, um poder de falar assim, não, eu não vou me apavorar agora aqui, eu não vou me estressar, eu vou conseguir sair dessa situação. E isso também ajuda a gente a levar para a vida real. Numa situação de sufoco, numa prova difícil, você manter falar assim, não, isso aqui não vai me tirar do sério. Isso aqui não vai conseguir me destabilizar. Então a gente consegue usar muito o jiu-jitsu
é uma filosofia de vida, né? Você consegue usar num todo. Em situações de estresse, numa situação de carro, você tá lá, você consegue, entendeu? Manter o controle, manter a tranquilidade. Você treina o psicológico também. Muito, então. muito. Legal. É lógico, tem gente que usa isso aí pro mal, mas a grande maioria consegue neutralizar. Porque assim, eu numa briga de trânsito, se eu for brigar com um cara, eu sei que eu... Você sabe o que você tem que fazer, né? O cara, se ele não tiver um mínimo de noção de luta, não dá pra fazer nada, entendeu? O cara, em 1 minuto eu vou conseguir neutralizar o cara. Entendi. Então eu sei da minha potência, o lutador de jiu-jitsu sabe disso. Então, ele muitas vezes, ele não usa, não né? vou usar, tranquilo, só se realmente ele for atacado ou numa situação que não dá pra... De defesa, né? E aí a gente vai usar a parte que a gente tem de técnica, porque né? é o que você falou, é uma filosofia. As pessoas não fazem jiu-jitsu pra violentar outras pessoas. Não. Pelo menos não deveria ser, né? Então, inclusive, a minha academia eu sou muito rígido com isso. Inclusive, eu expulsei um aluno meu por causa disso, porque ele bateu na mulher dele usando jiu-jitsu. Nossa. Meu Deus. E aí eu expulsei ele da academia, falei, aqui não, ele sabe como é que eu sou, extremamente rigoroso. Sim, tem que ser bom na escola, tem que respeitar pai e mãe, porque eu converso com o pai e com a mãe, tem que respeitar a namorada, tem que respeitar as pessoas, porque se eu souber que ele está usando isso pro mal, ele não treina na minha academia. Mas não, e só no jiu-jitsu, né? Em tudo tem que respeitar. Exatamente. 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 Mais do que usar pra violência contra a mulher, pior ainda. Pior ainda, né? porque Então, assim, você pega um cara que luta, treina jiu-jitsu, sabe que você pegar uma mulher, né, que não treina, né, não, aí é muito. Então, É desleal, né? Totalmente desleal, então legal. não dá. O senhor falou também de alguns benefícios, já entra na pergunta que eu ia fazer para o senhor. Quais são os principais benefícios do jiu-jitsu na vida de uma pessoa? Então, fora a parte física, né, que eu acho que Sim. a gente tem obrigação, né, nós temos obrigação de trabalhar o nosso corpo, né, não ficar nessa fadiga que a gente fica, nesse ostracismo, né, a gente tem que trabalhar o corpo nosso. E o jiu-jitsu, além dele trabalhar o corpo, ele trabalha a mente, né, igual eu falei anteriormente, ele vai te dar um autocontrole, ele vai te dar uma disciplina, ele vai te dar controle emocional para situações que você vai viver no seu dia a dia, e isso é muito importante. Vai te dar uma filosofia de respeito, que é o que está hoje em dia, a gente está vendo que isso está caindo muito, né? A gente vê filhos batendo em pais, discutindo, então assim, a gente tenta voltar isso que é na minha época, né? Eu sentava na mesa, meu pai servia primeiro, depois eu me servia. Então, hierarquia da família, meu pai falava, eu baixava a cabeça, e até hoje isso, né? E eu acho que isso se perdeu um pouco durante a vida, né? As próprias gerações. E a tecnologia, ela foi tanto pro bem quanto pro mal. E a gente tenta restabelecer isso aí. A gente é um grãozinho, né? Mas se a gente conseguir já acertar um pouco disso aí, entre alguns alunos, para nós a gente já tem uma missão já cumprida. Já. Concordo demais. Eu queria perguntar das competições também, como você prepara os seus alunos que você tem para as competições? Pesado. É pesado? É pesado. Hoje você tem quantos alunos, em média? Hoje eu tenho, em média, 50 alunos, assim, mais ou menos. Isso é bastante. O jiu-jitsu é muito flutuante, né? Como ele é um esporte que ele debilita um pouco o corpo, o lutador de jiu-jitsu, ele vive com dor, ele vive roxo, ele vive cansado, etc. Mas assim, a gente se mata hoje, mas não vê a hora de chegar ao treino de amanhã, né? Por quê? Porque cada dia é um dia, né? Cada dia você aprende uma coisa nova. E o jiu-jitsu, ele é infinito. Ele não tem fim em relação a posições. A gente fala que é um xadrez humano. Então, muitas vezes eu estou lutando, estou com o Casale lá, estou indo por baixo, o Casale em cima de mim. As pessoas que vêem falam assim, nossa, o Casale está quase matando ele. Vai dar um segundo, eu vou e finalizo ele. Então, o jiu-jitsu é muito isso. Carinha verdade. É muito isso. Então, a nossa preparação, a gente assim, não obriga o aluno a competir. Mas a competição, ela é uma coisa tão maravilhosa que ela melhora a sua ansiedade. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta, mesmo que você vá e perca. Mas você vai lá, você está naquele ambiente onde todo mundo fala de jiu-jitsu, onde você vê caras ali mais graduados lutando, você aprende olhando. Então, é uma coisa muito legal. E assim, o nosso treinamento, quando é para competição, a gente pega pesado. Imagina. Aí os caras chegam a emagrecer num treino aí, chegam a emagrecer 2 quilos. Nossa Meu senhora. Deus.
Sempre quis lutar de jiu-jitsu. Viu, deixa eu fazer uma pergunta, que eu só faço as perguntas, acho que mais leigas mesmo. Você falou que tem as faixas, né? Como que funciona? Quais são? Quais cores são? E como que eu faço pra ir subindo? Muito boba essa pergunta, gente? Não, Todo mundo sabe aí? Não, uma Ah, pergunta sabe nada. Não excelente. vem fazer com essa cara que você sabe que você não sabe. Nós temos as faixas infantis, né, que vai aí de 4 até 15 anos, né, que aí vai entre branca, amarela com faixa, aí vai laranja com faixa, verde com faixa. A verde já é com 15 anos, aí a gente entra na fase adulta, que é entre 15 e 16 anos, que a gente começa, quando é um cara já acima É por de 15, idade, então? as faixas sim. Você sempre começa... que era graduação, assim. Não, é graduação. Só que as faixas, ela tem da faixa infantil e da adulto. Vamos supor, você tem 16 anos, você começou a treinar comigo, você começa na branca. Certo. Da branca você já vai pra azul. Ah, entendi. Você não pega as faixas infantis, entendeu? Ah, entendi. E aí a gente tem um tempo mínimo que a Federação Internacional te obriga a ficar nessa faixa. Então da branca para azul não tem limite, eu posso graduar o meu aluno aí, se ele for muito bom, em um ano e meio, depende do professor. Mas da azul para roxa já tem um tempo mínimo de 2 anos, mínimo 2 anos. Da roxa para marrom, 1 ano e meio, mínimo. Certo. E da marrom para preta, 1 ano. Mas Então, é você que estipula isso, se né? você for um aluno excepcional, campeão brasileiro, campeão mundial, você pega a faixa preta em 5 anos. Senão você vai pegar uns 8, 9 anos. Você demorou quanto tempo? Eu levei... É que você parou de fazer, você falou, né? Eu parei porque eu tive um problema na coluna de tanto eu treinar jiu-jitsu. Eu treinava 3 vezes por dia jiu-jitsu. Eu tinha um tatame na minha casa. Então assim, aí eu não me condicionava na musculação e só queria treinar jiu-jitsu. E aí eu tive uma extrusão numa hérnia, fiquei 1 ano parado, tive que operar, fazer uma cirurgia de coluna. Depois eu voltei. E eu peguei, quando eu comecei a treinar, e minha faixa preta deu aí mais ou menos uns 8 anos, 9 anos pra pegar preta. Mas quando você para assim, por exemplo, você não desce faixa? Não, você fica na sua faixa, na sua graduação, tudo. E entre as faixas, você tem os graus na faixa. Certo. Então para você sair da branca para azul, você tem que pegar 4 graus na branca para depois ir para azul. Ah, tá. Então dentro de cada faixa também tem... 4 graus ali que você precisa pegar. E, por E exemplo... nisso é treinamento, você tem que manter uma rotina, você tem que treinar 2, 3 vezes por semana. Não adianta você ficar, eu tô na roxa faz 2 anos, mas quanto tempo você treinou esses 2 anos? Treinei 2 meses. Você vai ficar mais 2 anos na azul. Entendi. Você tem que ter uma constância nisso aí. E Que é o que eu sempre falo pra eles. Eu já vou parar de falar, tá? Prometo. Não deixo nem eles falar. Pode falar à vontade. Você é sensei. Sou sensei. Sensei. Eu faço tudo errado, meu Deus do céu. E o que significa isso? Só a faixa preta pode ser? Só faixa preta pode ser. Você, dentro do jiu-jitsu, quando você é faixa roxa, você já é instrutor. Certo. Só que com uma supervisão de um preta. Então você já pode dar aula com um preta supervisionando. Certo. Faixa marrom, você já é professor. Ok. Você já pode dar aula sem um faixa preta. Certo. O faixa preta é o sensei, mestre e professor. Então ele é o que coordena, ele que gradua, ele que faz tudo, entendeu? Não que o faixa marrom também possa dar grau e tal, mas é o faixa preta que faz tudo isso. Que é o máximo que você pode chegar dentro do jiu-jitsu. Do jiu-jitsu não. Do jiu-jitsu você chega na faixa vermelha. Nossa, eu nunca ouvi faixa São vermelha. 53 anos de faixa preta pra você pegar faixa vermelha. Foi faixa vermelha. O vô dele é faixa vermelha de jiu-jitsu. Foi um dos pioneiros aqui no estado de São Paulo do jiu-jitsu. Ai, que legal. Por Depois- isso você fez jiu-jitsu? Depois da faixa... já tá no sangue, né? Influenciou. E depois da faixa marrom, depois da faixa preta é assim, você pega os graus. Então você pegou a faixa preta, para você ter 1 grau, leva 3 anos de faixa preta. O segundo grau mais 3 e o terceiro mais 3. A partir do terceiro são 5 anos. E a partir do sétimo, sexto pro sétimo, são 7 anos de você pegar o grau. Aí você pega a faixa coral, branca, preta e vermelha, depois a branca e vermelha, depois a vermelha. Eu não Você chega sabia no 9º disso grau. tudo. Que interessante, né? É bem demorado, assim. Você tem uma vida bem longa aí pra Tem que chegar. gostar mesmo. Tem que gostar mesmo. Mas o né? cara que... Assim, não tem como. Quando você chega na faixa preta de jiu-jitsu, não tem como. Você já tá apaixonado pelo Tá. esporte. Já. Mas assim, 1% de quem começa a treinar jiu-jitsu chega à faixa preta. A maioria, 99%, eles param antes.
Por E que você acha isso? 50% param na faixa azul. É que esse 1% eles viciam, né? Eles querem mais. Por causa mais, do mais. tempo, né? É. Você tem que ter aquela rotina de treino, rotina. E muitos vão desistindo com o tempo, porque o jiu-jitsu é uma coisa que assim, ele vai debilitando, tem muito ego, muitas vezes o cara que não aceita ser finalizado, ele não volta na academia. Tem muito mais isso aí. essa também. E o cara, por que o cara termina na azul? Porque quando você começa no jiu-jitsu, você não quer ficar na branca, você quer passar para azul. Aí o cara passa para azul, pô, já relaxei, aí eu vou de vez em quando, aí é quando ele para. Então 50% dos atletas param na faixa azul. Na branca também o pessoal pega mais leve com você. Você vai dando uma... Aí chega na azul, o pessoal já começa a ficar mais sério com você. Já começa a dar, desanima. exatamente. E é onde pega mais pesada. As faixas mais assim difíceis. A faixa mais difícil que eu acho no jiu-jitsu é a faixa roxa. Que é a transição ali do meio ali, né? Ele não é nem tanto já iniciante, mas não é tão já avançado. É aquele cara que se ele apanha, ele fica louco. Se ele perde com o azul, ele fica louco. Entendi, é uma fase difícil. É difícil. Tem que ter muita... E o tempo para você levar para pegar outra faixa, né? Então demora. O judô é muito mais rápido para você se graduar para uma faixa preta do que o jiu-jitsu, é muito mais demorado. Faixa preta também só com 18 anos você pode... 19 anos, 18 para 19 anos você pode pegar. Você tem alguma pergunta? E também, Sensei, eu queria perguntar pro senhor, de quando o senhor começou, né, no jiu-jitsu mais old school, né? Qual que o senhor acha que foi as principais mudanças do jiu-jitsu do antigo para hoje em dia? Então, o que eu vejo muito, e eu fico muito triste em relação ao jiu-jitsu, porque assim, o nosso jiu-jitsu, que eu sempre falo para vocês, que é o jiu-jitsu Gracie, né, que foi desenvolvido pelo Hélio Gracie e tal, ele foi desenvolvido fundamentalmente pela defesa pessoal. Então o nosso jiu-jitsu é baseado em defesa pessoal. E hoje a gente vê um jiu-jitsu esportivo, que migrou para a competição. E hoje você pega os faixas pretas aí, que não sabem defesa pessoal, você sabe disso. Que se eu te falasse, como é que eu saio de uma gravata aqui, o cara me vai cortar, o cara não vai saber. Por quê? Porque o cara ficou vivenciando o jiu-jitsu esportivo só para a luta, para a competição, e esqueceu do jiu-jitsu, que é o fundamental. Para você ter uma noção, os Gracie, você só pega a faixa preta na família Gracie se você souber a defesa pessoal. É o que tem que saber. É só defesa pessoal. O seu exame de faixa preta, você tem que saber tudo de defesa pessoal. Entendi. Defesa de armamento de fogo, defesa de faca, de bastão, de tudo. Senão você não pega a faixa preta. A gente estava até comentando, né, Casale, antes de você chegar, da importância mesmo da defesa pessoal, ainda mais em ambiente escolar agora. Exatamente. Né? Lógico que não é para usar com coleguinha, gente, não é isso que a gente está falando. Mas nos últimas semanas, últimos meses foi bastante recorrente a questão das escolas, Sim. né? E quando aconteceu o fato daquele menino ter entrado com a faca, já no outro dia eu já passei as defesas de faca, né? Desarmamento de faca para eles, que muitas vezes assim, numa situação agora ele chegou de lado e tal, mas você consegue muitas vezes neutralizar a pessoa, porque eu falo assim, o ataque de faca é muito mais agressivo e perigoso do que uma arma de fogo. É porque pode pegar de Muito surpresa, mais, né? Uma pessoa que sabe manusear uma faca, ele faz um estrago. Porque a arma de fogo, se eu estiver muito próximo, eu desarmo o cara em menos de meio segundo. A faca, qualquer coisa pode me cortar, me pegar, então, né? ela é mais difícil. Então, é o que eu sempre falo para eles, se vocês não tiverem numa situação que vocês não tenham confiança, ou se você tiver a condição de bater, chutar e correr, façam isso para a faca. Porque é bem perigoso. Você tem que estar muito treinado para fazer o desarmamento. Inclusive no vídeo, né? Não que a gente goste de ficar vendo, mas no vídeo daquele menino que entrou com a faca, foram duas professoras. Você chegou a ver o vídeo, né? Eu vi. Que desarmou ele, né? Talvez a técnica, né? Saber realizar a defesa pessoal poderia ter minimizado, né? Exatamente. Ter morrido menos gente, enfim. E a nossa técnica de defesa pessoal, ela, entre você, o cara te atacar, você defender, ela não pode levar mais do que, estourando muito tempo, 1,5 segundos a 2 segundos. O desarme tem que ser imediato, você não pode errar. Senão você se complica. E isso eu bato muito neles lá. Então fica assim, a gente fica numa posição ali, ó, semana inteira, né, casado? Sim. Ali, ó, batendo para poder aprender. Por que acontece? Sempre lembrando. Porque o nosso cérebro, a tendência é esquecer. Se você não pratica, você esquece. E a defesa pessoal é muito detalhe. É detalhe de mão, pegada, girar. Então, e é rápido também, né? Extremamente rápido. Então, até se tiverem curiosidade, entra na minha página lá, que é a DF Brothers,
Tem bastante vídeo de defesa pessoal lá, defesa de ataque para mulher. Canal no YouTube? Ou é Não, Instagram? Instagram. Tá. Então a gente está com um projeto aí de fazer algumas aulas para montar um app também e disponibilizar no YouTube, tudo gratuito para incentivar isso aí. Legal. E a gente tem muita defesa para mulher, tentativa de estupro, pegada de cabelo, isso aí, viu? E é tão simples. Sim, é simples porque a gente, né? Mas pra vocês que é igual eles falam assim, eu vejo você fazendo, parece tão fácil, a hora que vai fazendo não consegue fazer. Mas é porque a gente faz. E eu sou autodidata na defesa pessoal, aprendi sozinho. E eu não tive instrução porque nenhum dos meus professores sabiam defesa pessoal. Nossa, que interessante. E eu corri atrás, eu pegava. Eu tenho muita facilidade em ver e aprender vendo os outros. E aí eu comecei a treinar. E algumas técnicas eu desenvolvi. Eu dei uma adaptada para o meu estilo, né? Para minha situação, algumas situações que eu achei que são mais confortáveis. Mas é treinamento. Se você não treinar, você não tem como. Não chega a lugar nenhum. Nada na vida, né? Se você não fizer, você não... Beleza, então a gente vai encerrar então a primeira parte aqui do nosso bloco. Agradecer pela sua presença. Eu também falo, fique tranquilo. Bom, pessoal, voltamos para o nosso segundo bloco. E Sensei, deve estar falando errado ainda. Sensei. O pessoal do Colégio Einstein, eles fizeram algumas perguntas para você. A gente abriu uma caixinha de perguntas. E eles têm algumas dúvidas que os meninos vão tirar. Vai lá. Então, a primeira dúvida que o pessoal quer saber é se em Avaré, a prefeitura, ela tem projetos, projetos sociais, financia, assim, ajudando as pessoas que não têm muita condição de praticar o esporte. Na área do jiu-jitsu, não tem. O que a prefeitura muitas vezes, não para a nossa academia, mas o que a gente vê com os colegas que tem outras academias, eles muitas vezes disponibilizam aí ônibus para poder ir em competições e tal. Mas assim, eu não posso te falar com 100% de certeza se tem alguma coisa específica dentro do jiu-jitsu que eu conheço e eu não sei. Eu acho que não tem. Dentro do jiu-jitsu, não. É um esporte que tem que ser mais reconhecido ainda, né? Sim. O jiu-jitsu ele só vai ser reconhecido, eu acho assim, porque assim, mundialmente ele já é conhecido, ele tem grandes torneios em Abu Dhabi, nos Estados Unidos. Quem é do meio sabe, né? Mas eu acho que ele só vai ser, a hora que ele vai engrenar, a hora que ele entrar nas Olimpíadas. A hora que o jiu-jitsu entrar na Olimpíada, aí ele se transforma num esporte mais reconhecido. Mas por outro lado é muito ruim, porque aí você começa a limitar as regras, né? Você vê, hoje o judô está extremamente estrangulado. Hoje você não consegue entrar num golpe de perna. Você é desclassificado. Então, quer dizer, eles foram limitando tanto o judô que você não consegue desenvolver a arte marcial. O judô tem, então, nas Olimpíadas. O judô tem. Mas como você Bem falou, antigo, ele não... Eles vão limitando, né? Quer dizer, o cara não é tudo que pode. Não é tudo que pode. Entendi. E no jiu-jitsu, se você começar a limitar, você tira a essência dele, né? Entendi. Você tira a essência do jiu-jitsu, que já tem algumas limitações dentro do próprio esporte. Porque o jiu-jitsu, o MMA... Então, eu tava enrolando pra fazer essa pergunta porque eu achei que era mais uma pergunta que não tinha nada a ver. Não, na verdade eu queria saber se o MMA tem uma relação com o jiu-jitsu. Você sabe quem que fundou o MMA? O Rorion Gracie, que é o filho do Hélio Gracie. Que é o cara do jiu-jitsu. Então, e o que eles queriam provar? Eles queriam provar que o jiu-jitsu é a arte marcial mais eficiente que existia. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram no UFC 1, eles pegaram lutadores de todas as áreas, Muay Thai, Karatê, capoeira. Mesmo? Capoeira? Aquele de Buda lá, o sumô. Então, eles pegaram um de cada categoria e fizeram. E pegaram dentro dos Gracie o mais fraquinho, que foi o Rorion, o Royce Gracie, para poder lutar. E ele ganhou de todo mundo, de finalização. Então, ali eles queriam provar que o jiu-jitsu é muito mais eficiente que qualquer outra arte marcial. Então, o que eles faziam? Eu estou dando o peso, que é o mais leve, eu estou lutando com um cara mais pesado, só que eu não quero tempo. E eu vou fazer qualquer coisa. Até finalizar. Então, é isso que é o jiu-jitsu. Porque se você é muito mais pesada que eu vou cansar você para depois eu começar a te atacar. Então, eu vou ali resistir. Então, o tempo para nós é importante. E aí, o jiu-jitsu começou a tirar o tempo, por causa da transmissão, de TV, né, por causa de business.
E aí ele vendeu o UFC, acho que no quarto, quinto UFC ele vendeu. Falou, não, pra gente não dá. Ele provou que o UFC era o melhor. Ele provou que o jiu-jitsu era a arte marcial mais eficiente, que ganhava de todo mundo. Certo. E ele viu que, não, eu não vou... Não, se vocês estão tirando tempo, eu não tenho que tirar a minha categoria. Então, porque assim, eles falam muito disso aí. Porque como o jiu-jitsu nosso é derivado da defesa pessoal, e se a gente está numa rua que, vamos supor, nós somos um casal, alguém vem e aborda você, e é um cara muito mais forte, eu vou chegar e falar assim, cara, não, viu, eu não vou brigar com você porque você é mais alto que eu, mas você não é do meu peso. Entendeu? Então o jiu-jitsu não é isso. O jiu-jitsu é aquele cara mais fraco que ganha do cara mais forte. Esse final de semana a gente teve um exemplo disso no BJJ Stars, é uma competição com os melhores assim do Brasil, juntou os melhores do Brasil em jiu-jitsu, e foi um cara, o Mika Galvão, que eu acho que ele é cerca de 80 quilos, não sei se é 77, contra o Nalate, que é um cara, os dois faixa pretas, acho que ele tem 160 quilos. É monstruoso, cara. E o cara de 77 quilos ganhou dele, finalizou ele. Interessante. Reforçando o que você está falando desde o começo. Que não é o peso, e sim a técnica. Então quem luta MMA tem que saber pelo menos um pouco de jiu-jitsu. Se o cara não souber jiu-jitsu, ele não vai pra frente. Não vai pra frente. Entendi. Ele tem que saber jiu-jitsu. E você não acha que popularizou, que nem, por exemplo, o MMA, hoje ele se vende muito mais que as outras lutas. Muito mais. Você não achou que houve uma procura maior pela luta depois que popularizou? Na verdade, assim, o jiu-jitsu antigamente ele era visto como assim, muito discriminado. Por quê? Porque os lutadores de jiu-jitsu naquela época, os caras do Rio de Janeiro, os caras saíam em balada para brigar com os outros. Entendi. Então, assim, a gente teve uma fama muito ruim do jiu-jitsu em relação a isso aí, porque os caras eram assim, eu sou o mais top, eu vou brigar, e os caras batiam em todo mundo. Entendi. Então, assim, e ficou meio que... Manchou um pouco, mas o jiu-jitsu também cresceu por causa disso. Porque muita gente via que a arte marcial era tão eficiente que começava se matriculavam para poder fazer. E aí deu um boom a maior depois que saiu o UFC. Entendi. Depois que o Royce ganhou os 2, 3 primeiros UFCs aí, e aí começou a desenvolver. Certo. Eu queria perguntar se aqui em Avaré tem alguma competição e se você já competiu. Já competi várias vezes. Aqui em Avaré não tem, cara. A gente sai muito para fora para competir. Uhum. Então, assim, a minha academia é homologada na Federação Paulista, na Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Internacional. Então, a gente tenta buscar esses torneios que tem dentro dessas categorias. Mas a gente vai no circuito interior, que o Pedrinho já foi, para Bauru, para Jaú, para algumas que ficam aqui, mas em Avaré especificamente não tem. Difícil, Então a gente chega à conclusão, né, com essas duas perguntas, que a Avaré tá precisando, né, gente? Vamos falar a verdade? Tá precisando de mais investimento, de reconhecimento, porque esporte é extremamente importante. Né? Não tem nem na área nem de judô, a gente dentro de luta, assim, só tem algum evento de MMA, algum ou outro que fazem, mas assim, específico judô, karatê, jiu-jitsu, não tem. E não sei se é porque depois que eu comecei a fazer jiu-jitsu, muita gente está fazendo, não por causa de mim, depois que eu comecei eu percebi que muita gente está fazendo jiu-jitsu. É um esporte que está crescendo bastante também aqui na nossa cidade. Cresce porque quando a pessoa conhece o jiu-jitsu, ele vai lá, faz uma aula, 2 aulas, ele se apaixona, igual você se apaixonou. Igual eu me apaixonei, igual os alunos nossos se apaixonam. Então, o jiu-jitsu é extremamente apaixonante, né? Ele é um estilo de vida. Então, você treina aí, você quando antes de você começar, você tinha um jeito de ser, né? Era todo retraído e tal. Depois que você começou a fazer jiu-jitsu, começou a melhorar tudo. Você é mais autoconfiante, entendeu? Você tem a postura sua de imposição até um pouco mais complexa, mais forte do que era antes. Isso tudo o jiu-jitsu proporcionou, né? E isso é importante. Beleza. Bom, pessoal, eu queria agradecer, muito obrigada. Pelo menos pra mim, eu aprendi um monte de coisa, vocês podem perceber que eu que mais fiz perguntas, né? Queria agradecer a sua disponibilidade, ter vindo aqui também. Ele acabou, acho que ele citou no início da entrevista, né, que ele é médico também. Você é médico? Anestesista. Anestesista. E daí a gente pode ver, né, porque hoje o nosso podcast era sobre esporte. Mas a gente pode ver também um dia, se você tiver disponibilidade, né? Voltar para falar de medicina, porque a gente também tem o nosso cursinho, né?
E a gente tem lá uma sala de só pessoas que querem fazer medicina, então às vezes é interessante também, assim, né? só rapidinho, a medicina ela é uma área assim muito nobre, né? Então assim, quando a pessoa fala eu quero medicina, você não tira da cabeça dela. Parece que ela nasceu para aquilo ali. E no meu caso foi diferente, eu não queria ser médico. Não? Eu queria ser delegado. Olha só. Mas isso depois eu explico, depois na Na próxima vez que a gente se encontrar, tá? Lógico. Muito obrigada. Você tem rede social, alguma coisa para você divulgar seu trabalho? Então, Onde que é a sua academia? A minha academia aqui na Voluntário Javaré, aqui na rua de cima aqui do colégio de vocês aqui, 1145, sala 11. Rede social nossa é o Instagram, DF Brothers. Entra lá, vai ter bastante aula de defesa pessoal lá, vocês vão gostar. Se quiser fazer uma aula, vai lá, faz uma aula de teste, vai lá, fica uma semaninha comigo lá, a gente vai treinando e aberto tanto para homem quanto para mulher. Para qualquer idade. Assim, a gente não dá aula para criança porque é por causa de tempo. Então, assim, o nosso horário, a gente treina de segunda a sexta-feira, das 7 às 9 horas. Então é só esse horário nosso, porque eu trabalho e o meu sócio também, que é o Frota, também tem o trabalho dele. Então a gente não consegue abrir outros horários. Então o nosso horário é das 7 às 9, todos os dias, de segunda a sexta-feira, e é adulto. Quem quiser ir, mas se assim, tiver 10, 11 anos, já for mais parrudinho assim, já dá pra encarar já. Já dá pra Tem mim, um já. Luiz de 13, né? Tem um rapazinho de 13 anos que treina com a gente lá, então já for um pouco mais encorpadinho, já dá pra ir já. Beleza. Tá bom? Mais alguma coisa, meninos? Eu tem fiquei uma bem questão. interessado nisso aí. Olha lá, ó, Parte já de temos um jiu-jitsu. aluno novo aqui, ó. Mas é só isso mesmo. Tem uma Vai dúvida lá. também que eu acho que todo mundo pergunta, todo mundo escuta quando fala. Última pergunta aqui. Todo mundo pergunta o que significa os? O os é uma saudação. O os ele simboliza uma resposta. Oi, vocês, bom dia. Os. Ó, tô indo embora. Assim, os. Então é tipo um cumprimento que que o pessoal do jiu-jitsu, da comunidade do jiu-jitsu faz. Tanto para saudação, quanto para cumprimentar, quanto para tudo. Os pra tudo. Para tudo, os para tudo. É um modo É carinhoso uma nosso, é uma que saudação. você Pra que a gente- começo e fim, então. De tudo, é. Legal. Sempre a gente sauda assim. A gente não sabia disso, né? Obrigada. Beleza, então, pessoal, obrigada.